Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Então, só para deixar claro, então, na sua concepção, o sincretismo nada mais é que um passo para a extinção. Ele, durante muito tempo, ele é pensado e usado como uma referência de dessa forma vai dar para passar. Hoje não. Hoje não vai dar para passar. Alerta, né? O movimento cultural que o Brasil está fazendo, é claro que isso vai demandar de uma série de coisas. E o confronto, a hora que começar a pentecostal com a católica? Uhum. Eu preciso pensar nisso também. Só que os mais fracos nesse meio vão ter a ruptura. Exemplo de novo. No Brasil se popularizou, e eu não sou contra a ideia do culto popular. 23 de abril é o dia de São Jorge. Qual é o dia de Ogum? Não tenho a ideia. 23 de abril. E quando eu olho lá na tradição iorubá, para eles o orixá ele tem uma dinâmica de dias, de culto, que não tem nada a ver com a dinâmica que se popularizou no Brasil. Tá. Quando você pega o processo sincrético e você pede para a pessoa pensar sem o filtro da igreja, sem o filtro espírita, ela se perde. E às vezes o próprio praticante também. Mas, Jorge, há coisas super tradicionais, por exemplo, a igreja da escadaria do Bonfim feito pelas baianas. Porque Jesus, Oxalá... Ok, como devoção não tem problema, só que eu não posso matar o culto a Oxalá. E toda vez que eu enfio um cara branco, de cabelo comprido e olho azul nele e afirmo Jesus é Oxalá, eu estou cometendo homicídio cultural e espiritual. Eu estou matando tradições. E é essa a discussão, né? É esse o desafio. Argumentar baseado no que eu tenho como crença é fácil, porque chega uma hora, como é que eu vou me defender? Eu acredito no que eu quero, você acredita no que você quer. E tá tudo bem. Devoção. Só que tecnicamente falando, na hora de fazer e na hora de olhar o processo histórico, eu preciso entender o que eu perdi, que foi o que você colocou. Eu vou perder enciclopédias vivas, eu vou perder pessoas de um conhecimento. E comparando com as questões indígenas de hoje, eu vou dizimar povos. Com certeza, hoje, 2022, nós não temos a mesma riqueza cultural, espiritual e energética dos povos que existiam, vou colocar aqui, em 1309, sei lá. Não, a gente sabe, tá acabando, tá cada vez pior. Então, eu vou assassinar culturas. E aí vem, eu não gosto de falar que é o preguiçoso, porque muitas vezes a pessoa não é o que ela vai idealizar para a vida dela. Alguém vai falar, São Jorge é Ogum, tá tudo certo. Brinquei aquela hora do Zeca, né? Pô, o Zeca é uma autoridade nacional, tá? Por quê? É o cara que faz o que ele faz e ele tem um processo devocional muito intenso. Eu jamais confrontaria o Zeca falando, Zeca, São Jorge não é Ogum, hein? Porque quando ele faz, ele está inserido dentro de uma estrutura que ele olha também, ele conversa com a igreja e tá tudo bem. Só que eu preciso lembrar que nem todo mundo é o Zeca e que eu preciso ter um plano de consciência em relação àquilo que eu estou matando. Toda vez que eu tenho um papo onde uma força ela quer ser predominante, eu tenho uma cultura arrastando outra. Alguns estudiosos falam que existe uma periodicidade, que deuses nascem, morrem e depois voltam. Só que hoje, no Brasil, é a pergunta que eu quero fazer, né, para o camarada. Falar, mas você consegue falar esse Deus que você fala, né, esse Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, oniquerente, sem associar ele com o Deus católico? E vai ser muito difícil ele me enrolar nesse sentido. Ele não vai conseguir jogar Deus na partícula do átomo, não vai rolar. Por quê? Eu preciso entender, eu preciso sair da discussão teológica, e eu posso usar algumas referências, por exemplo, de ciências da religião, eu posso usar a antropologia da religião, eu posso usar a psicologia da religião como ferramenta para entender esses fenômenos. Mas
se eu não aceito de forma consciente que o tempo inteiro nós somos educados para conversar com a ideia do Deus católico, eu também estou sendo, né, omisso em relação a isso. Porque para algumas pessoas não vai mudar. Se o culto de Ogum que existe no Brasil hoje prevalecer e o culto que existe na Nigéria morrer, para algumas pessoas não vai fazer diferença. Só que eu te digo, vai fazer muita falta. E hoje, por exemplo, o culto de orixá na tradição, ele enfrenta hoje situações em relação ao cristianismo e o islamismo. Existe todo um problema hoje, até de processos de conversão ou de tentativa de associação. Hoje o culto, de forma tradicional, ele também vem respirando e ele vem sendo afrontado por esses sistemas, principalmente por causa do islamismo. Então, eu preciso lembrar, se eu quero determinar que uma divindade ela pode ser associada a outra, mas ela tem que ser evidenciada e cultuada, alguém está morrendo. Alguma coisa, historicamente, culturalmente, geograficamente, espiritualmente, vai morrer. Quando a gente pensa em mitologia, e, por exemplo, né, o nosso processo educacional, você é Marvel ou DC? Eu já perguntei se é Mônica ou Tio Patinhas, eu preciso saber com quem eu estou conversando. DC. Se é DC, tá, se é DC. Então, vamos falar da concorrência. É normal para mim e para você, a gente ir para o cinema e ver que uma força nórdica foi idealizada. Pô, é o Thor, cara. O Thor. É o Thor. Mas o Ogum ferreiro negro africano é o diabo. Aí você me pergunta, e se eu associar, e se eu sincretizar o Thor com o Ogum? Já fazem. Existem essas relações. Existe um bandista que publica livro para fazer esse tipo de chorume. Isso já é feito. Só que, cara, pra gente o Thor é ok. Não, o Ogum, essa coisa aí africana, isso aí é meio que o diabo. Então eu sempre vou perder. E eu acabo normalizando o que esse processo educacional traz. Então, o Thor ok, o Ogum não. O preto velho ele precisa ser polido, bonzinho, amoroso, falar manso, cabisbaixo e falar de Jesus. O Exu. O Exu hoje, nos últimos 20 anos, aí é um fenômeno aqui em São Paulo, e eu bato de frente com isso. O Exu nos últimos 20 anos se tornou o meu guardião, aquele que me protege, que não dorme enquanto eu durmo, aquele que vem para falar que ele era um lorde na Europa, aquele que agora não fala mais palavrão. Cara, terreiro antigo era tão legal. Os caras bebiam, falavam palavrão e fazia feitiço. E tá tudo bem com isso. Só que a regra educacional cristã dos bons costumes não tolera isso. E eu já tenho todos os movimentos. Calundu acaba, Macumba acaba, Cabula ainda tem hoje. E tem outras vertentes que vão sobreviver entrando em outras portas. Mas o tempo inteiro eu vou ter um discurso, eu vou ter uma dominação que ela é cristã. Então, se eu aceito o processo de morte tem até um livro, né, que fala disso, a morte do feiticeiro negro, pela identidade branca, eu vou estar sendo conivente com isso. Só que se eu uso o devocional só para justificar, é como se eu colocasse um band-aid ali em cima de uma ferida que pega o corpo inteiro. Não funciona.